dizer amém bem forte? Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos diante do Senhor. Estamos na presença do Deus que fez os céus e a terra. Nesta noite, querido, nós temos lido para a meditação no culto de doutrina. É uma passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 1, que fala sobre uma igreja muito abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja muito abençoada, que era a igreja de Coríntios. Uma igreja fundada pelo seu grande homem de Deus, pregador do evangelho, servo do Senhor e apóstolo, e trabalhou muito naquela igreja. Quando a gente lê essas duas cartas, a gente vê toda a posição daquela igreja e a formatação dela. A gente vê grandes qualidades, mas também com o continuar do tempo, com o passar do tempo, começa a aparecer algumas rupturas no comportamento daquela igreja. E a igreja de Coríntios, irmãos, é aquela igreja que recebeu com alegria, no período da sua fundação, a palavra de Deus. E quando ela recebeu a palavra, aquela igreja, aquela cidade, ela recebeu a palavra com tanto amor, com tanta alegria, que a palavra vai dizer que o Senhor derramou naquele povo, naquela igreja, tanta graça, tanto poder, que o apóstolo do Senhor vai dizer: eu tenho visto que vocês estão completos, que vocês estão cheios, porque tudo fostes enriquecido. No versículo de número 5, do capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer: eu vejo que, porque fostes enriquecidos nele. Aleluia. Em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós. Quando Paulo está dizendo isso, oh, que maravilha, como realmente a presença de Deus é marcante entre vós. O viver de vocês, a forma de vocês evangelizar, a forma de vocês trabalhar, a forma de vocês se manter no meio dessa cidade, no meio dessa geração. Havia alguns elogios, havia muitos elogios da parte do servo de Deus, mas com o passar do tempo, essa igreja cheia, aprimorada, linda, maravilhosa, que era a igreja de Coríntios, dormiu em alguns pontos. E a Bíblia vai dizer que Paulo, no versículo 6, ele vai dizer: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, nada vos faltava. Era dom da revelação e tinha, era da palavra, tinha, era da profecia, tinha profetas, era divisões, das visões, ou divisão, tinha, da ciência, do enriquecimento da palavra, tinha. A igreja tinha fartura nessa parte espiritual, e nenhum dom lhe faltava. Aí ele vai dizer no versículo de número, o qual foi confirmada também até, aleluia, até o fim, para seres irrepreensível. Nós passamos recentemente pela escola bíblica dominical, né, irmãos, professores, estudando sobre os dons espirituais. Oh, aula maravilhosa, algo precioso. Os dons espirituais na igreja, os dons espirituais na vida de cada pessoa. Para quê? Por quê? Qual é a finalidade dele? Nós estudamos tudo isso dentro da igreja, através dos professores da escola dominical. Essa igreja de Coríntios, ela tinha isso, era rica.
Espiritualmente era uma igreja, a igreja formosa, uma igreja linda diante de Deus. E Paulo vai dizer para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque fiel é Deus, pela qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Irmão, Deus sempre vai ser fiel com a sua igreja. Você não entendeu? Deus sempre vai ser fiel com você. Ele sempre vai ser fiel na sua vida. Você diz, então por que eu passo por isso? A culpa não é da fidelidade dele, é da sua fidelidade. Mas Deus sempre vai ser fiel para com a sua vida. Aleluia. Não importa qual seja a situação, a consequência, a falha, o sobe, desce, o desce, sobe, não importa, Ele é fiel, e o que promete, cumpre, e Ele é poderoso para executar o seu querer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Corinto, irmãos, tinha algo precioso, muitas maravilhas, mas então aconteceu algumas coisas, porque Deus levou aquela igreja para a cidade de Corinto, quando fundou ela dentro da cidade, quando colocou aquela igreja dentro daquela cidade, Deus tinha um propósito, como tem conosco aqui nesta noite, para com esta comunidade, para com as pessoas que estão ao nosso redor. Qual o propósito de Deus com a igreja de Corinto? É que a igreja fosse irrepreensível, é que a igreja fosse o sal da terra e a luz do mundo. A igreja tinha dons, tinha poder, tinha sido enriquecida na palavra, tinha conhecimento, e a igreja era que tinha entrado na cidade. Entenda isso nesta noite. É muito importante, irmãos, a gente entender que a igreja de Coríntios foi fundada dentro daquela cidade, e Deus derramou sobre ela uma bênção, derramou um poder tal sobre aquela igreja, que a igreja se sobressaía. Talvez você esteja me assistindo nesta noite. Quantas vezes Deus te usou na terra, te usou no culto, te usou na rua, te usou em algum lugar, como a igreja de Corinto, cheia de dons, cheia de poder, cheia de unção, o brilho da glória de Deus na tua vida, e você fazia a diferença. A igreja de Corinto precisava de algumas exortações, porque Paulo, no lugar que estava, recebeu da parte dos irmãos, das famílias da igreja, uma carta, e essa carta tinha endereço a Paulo, e nesta carta estava identificando alguns comportamentos daquela igreja, das quais, amados irmãos, eram comportamentos que não condiga, ou seja, não condizia com o comportamento de uma igreja que possuía tanto poder, tanta glória e tanto aperfeiçoamento espiritual. Ou seja, alguém que anda na luz, de repentemente bota o pé fora dela. Então a igreja de Corinto estava firmada. A Bíblia vai dizer, queridos, que lá no versículo de número 11 do capítulo 1 de Coríntios, Paulo começa a se dirigir para essa igreja, porque ele toma informações por meio de carta dos irmãos, que a igreja estava tendo um tipo de comportamento inadequado para o costume cristão. Quando alguém conhece o que é para fazer e não faz, quando alguém sabe como deve viver e não vive, quando alguém sabe que o que tem não é seu e passa a viver como se o que está tendo fosse seu. Deixa eu te dizer aqui que o Espírito diz para nós nesta noite: nada do que há na sua vida de nível espiritual é seu, pertence ao Senhor da igreja. Quer adorar, adore. O Espírito está falando com você nesta noite.
Você não tem dom, o dom é dele. Você não tem nem habilidade, as habilidades é dada por ele por meio dos seus dons. Nós não sabemos nem cantar. A Bíblia diz que a nossa garganta era como um sepulcro, que não prestava para nada, mas Deus afinou cada corda da nossa garganta quando aceitamos a Cristo. E Deus deve ter dito assim: coloca um dom aí nessa corda vocal, aperta essa, afrouxa essa, aquece essa e bota nessa, porque quando ele cantar, quando ela cantar, quando ela louvar, ela vai louvar, ele vai louvar não para ele, mas vai louvar para mim. Aleluia. São dons, são instrumento de instrumentalidade de Deus para com a vida da igreja. Mas Paulo recebe uma carta triste, aonde essa carta identificava os irmãos com um comportamento inadequado para tal padrão de igreja. E então os irmãos estavam lá no versículo de número 10 e ao 11, você vai ver que Paulo agora começa a mandar de volta, manda essa carta aqui, esse livro, essa carta bíblica aqui, de instrução para a igreja de Coríntios, e para nós também hoje. Paulo vai dizer: meus irmãos, eu rogo-vos, porém, meus irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha tanta preocupação de que a igreja de Corinto, de que as suas igrejas que ele havia fundado, o seu trabalho executado, ele tinha tanta preocupação que eles não saíssem da linha, não se afastassem de onde ele tinha colocado, não se deixassem levar por doutrinas de homem, por costumes da cidade de Corinto, que ele dizia: meus irmãos, eu não estou pedindo, não, estou rogando, é no nome do Senhor Jesus. Paulo tinha essa preocupação, irmão. Você sabe o que é, talvez você não saiba ainda o que é a preocupação de um pastoreado, ou de uma liderança, ou de alguém que assume um cargo na igreja. Ele não pensa em outra coisa, não vê o seu grupo bem. Ele não pensa em outra coisa, em ver o grupo que recebeu para trabalhar, caminhando juntos e unidos e fazendo aquilo que o Senhor direcionou para fazer. Ele não tem outra visão a não ser ver, precisa crescer, precisa que o irmão seja usado, o irmão precisa assim. Aí o interesse do líder é ver bem aquilo que ele plantou. E Paulo tinha essa preocupação, e ele vai dizer: que digais todos uma mesma coisa. Ele vai dizer: irmãos, não fique um falando uma coisa, outro falando outra. Não fique um pensando uma coisa e o outro pensando outra. Aqui é impressionante. Uma igreja que pertence a Cristo, uma igreja que é a noiva do Cordeiro, uma igreja que serve a Cristo, ela não pode ter dois pensamentos. Vamos sair de uma igreja, porque quando você fala igreja, coletivamente você está falando grupo, né? Vamos falar individualmente de cada cidadão, de cada cidadã, de cada pessoa individual em Cristo. Nós não podemos ser um cristão autêntico, um cristão conservante dos bens espirituais de Deus na nossa vida, se nós não lutarmos para permanecer com eles na nossa vida e com Deus. Então o que precisa ser feito é entender: nós não somos dois, nós somos um. Quando Paulo está dizendo que digais todo mundo a mesma coisa, está dizendo: irmão, falem todos pelo mesmo Espírito, falem todos pelos mesmos sentimentos. Qual o sentimento? O de Cristo, que morreu por nós e nos salvou coletivamente, um por um, e nos deu este caminho precioso para caminhar. E Paulo tinha essa preocupação, irmão, porque quando tem, sabe o que Paulo estava dizendo? Estava dizendo: irmão, não vai andar. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. A igreja de Coríntios, irmãos, a igreja de Coríntios era aquela joia preciosa na coroa do trabalho missionário de Paulo. Você sabe, quando o missionário trabalha, que faz aquela obra, e ele vê Deus prosperar, e vê o povo se encaixar dentro dos padrões morais e espirituais de Deus,
Aí não falta bênção, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, você não entendeu não, escute aqui, ó. Quando o povo se encaixa dentro dos padrões morais e espirituais da parte de Deus, não vai faltar bênção, não vai faltar alegria, não vai faltar o Espírito, não vai faltar azeite em lâmpada, não vai faltar azeite em botija, não vai faltar milagre, não faltará poder. Porque é uma igreja única. Aleluia. A igreja de Corinto era a joia brilhante na coroa do trabalho de Paulo. Só que nesse momento, no versículo de número 11, ele começa a identificar que o trabalho, que a obra que ele havia feito, estava falhando. Falhando no quê? No princípio, aqui nós temos aqui no versículo de número 5, que a igreja tinha enriquecido em conhecimento. Ela era uma igreja abastecida, era uma igreja cheia das preciosidades de Deus. Mas aqui no versículo 11, Paulo identifica, a igreja, ela está falhando, está cometendo falha, está tendo erro, está tendo fraqueza, as pessoas estão perdendo o alvo. Então a igreja de Corinto estava falhando. Sabe por quê, querido? Que a igreja estava falhando? Por esse objetivo, por essa palavra aqui, ó. Tudo porque, sabe o quê? O mundanismo. Os irmãos entendem o que é o mundanismo? É o que não é a igreja. Porque o mundanismo, a carnalidade da cidade, aleluia, da cidade de Corintos, tinha se introduzido dentro da igreja. Você não está entendendo? No princípio, quando nós estávamos iniciando a mensagem, eu estava dizendo, Deus colocou a igreja dentro da cidade de Coríntios, mas não colocou a cidade de Corinto dentro da igreja. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui, irmãos? Deus nos botou nesta comunidade e nos botou nesta terra para ser luz e sal da terra, mas não botou essa comunidade e não botou esta cidade dentro da igreja. É a igreja que está dentro da cidade para fazer a diferença. O que não pode acontecer, querido, é a cidade, é os costumes, os padrões imorais da cidade, os padrões imorais das comunidades, dos costumes da cidade, se introduzirem dentro da igreja. Quando esses padrões imorais da cidade, eles entram dentro da igreja, automaticamente essa igreja perde grau espiritual. Esse crente deixa de ser mais espiritual e passa a ser mais carnal. Ele passa a ser uma pessoa fria, fraca, porque a presença de Deus, que é magnífica na vida dele, não pode coabitar com os padrões imorais da cidade. Eu quero te dizer nesta noite, profetizando na tua vida, crente, o Senhor te chamou para ser igreja santa, e poderosa. Deus não te chamou para se envolver com a cidade, para se envolver com os costumes dessa cidade. E então Paulo identifica que a igreja se envolveu, ou seja, a cidade de Corinto, seus costumes, seus dogmas, entrou dentro da igreja. É muito fácil compreender isso. Os irmãos não tinham mais paz, ninguém conseguia mais saber de quem era. Os irmãos tinham perdido a direção do negócio, porque um grupo dizia assim: eu sou de Paulo, e o outro grupo dizia: não, mas Apolo passou por aqui e foi poderoso, eu sou de Apolo. E uma outra parte dizia assim: olha, quando o Cefas passou por aqui confirmando, nós se convertemos por meio dele, então nós somos a de Cefas.
E outros diziam: não, mas Paulo foi o fundador. E estava nesse quartetos de pensamento. Ainda tinha o quinto, ainda havia o quinto, e o quinto quem era? Cristo, porque tinha aqueles que realmente estavam firmados em Cristo. A igreja de Coríntios, queridos, e então a gente vê que a cidade de Coríntios era influenciadora. Por quê? Porque era uma cidade riquíssima, uma cidade com muito poder e riqueza, e mesmo assim uma igreja com dons espirituais, enriquecida em conhecimento, não teve como se resguardar dos pecados da cidade de Coríntios. Agora o que foi que aconteceu? Perderam a direção, porque não tiveram o mesmo pensamento e não tiveram a mesma visão. Jesus nos chamou para ser um corpo, para ser uma família, para sermos irmãos uns dos outros, e para reter Satanás no seu mundo espiritual e abrir porta do céu sobre a igreja no clamor da oração. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela não é qualquer coisa, a igreja é a mensageira, a igreja ela é a portadora. Se tem alguém na face da terra que causa mudança, que faz diferença, que abala o inferno, que cala reino, que fecha a boca de leão, que apaga a fúria do fogo, se tem alguma coisa que faz prisão se abrir, que corrente se quebra, que porta de cidade se abre, que céu treme, terra se abala, é a igreja. A igreja. Ninguém é tão poderosa ou tem tanto poder como a igreja tem. Mas tendo tudo isso, amados irmãos, a gente pode perder facilmente, porque a gente passa a adotar padrões da cidade, a gente passa a adotar padrões de costumes da cidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, deixa eu lhe explicar claramente. Muitas das vezes a gente não vigia, e a gente se autoafirma e confia na gente, porque somos bons em algumas coisas, mas somos péssimos em outras. E Paulo Paulo estava preocupado, e ele identificou isso aqui: digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam unidos, o mesmo sentido, o mesmo parecer, que a união prevaleça. Deixa eu lhe explicar aqui uma coisa. Lindo mesmo, sabe o que é, irmãos? É construir uma grande embarcação. Está ali um irmão que gosta de barco, tem outro irmão aqui que gosta de pescar, que nessa área é uma área costeira, é uma área de pesca. Todos os irmãos conhecem o que é mar, conhecem o que é barco e tudo. Mas bonito mesmo, sabe o que é? É construir o barco. É ou não é? Você faz o barco, coloca motor no barco, você prepara o barco para quê? O barco tem que navegar sobre as... Quando você vê um navio ou um grande barco terminado, pronto, adornado com todos os seus amparatos de tecnológico, e você vê a inauguração dele saindo do estaleiro e descendo em direção ao mar, você olha, é uma visão impressionante, é algo maravilhoso, porque você está vendo uma embarcação que foi construída, queridos, e está indo em direção ao mar. É lindo. Seus engenheiros se alegram, o seu proprietário jubila, e muita gente vê que é uma bênção. Com aquela embarcação muita gente vai ganhar. Qual é a função da embarcação? Ela tem duas: transportar e flutuar. Ela não tem roda, ela não tem asa, né? A intenção daquele barco, ele tem que flutuar. E é sobre o quê? Sobre as águas. Sobre as águas.
Para concluir aqui a nossa mensagem, deixa eu te explicar. Todo mundo se alegra com a construção do barco. A intenção é o barco andar sobre as águas. É maravilhoso. Irmão, mas o barco não foi feito para a água entrar dentro. Ele foi criado para entrar nas águas. Mas o barco não foi feito para a água entrar dentro dele. Por quê? Por quê? Porque enquanto ele está navegando sobre as águas, vai bem, está funcionando perfeitamente, mas quando as águas entram nesse barco, ele vai a pique, ele vai afundar. Assim é a igreja, assim era a igreja de Coríntios, e ela foi repreendida por Paulo, pelo Espírito do Senhor, a voltar para o caminho, a voltar para o eixo. O barco da nossa vida foi feito para flutuar. Você tem coragem de dizer para o irmão que está do seu lado: Deus não te salvou para afundar, meu querido. Deus não te salvou para você, as águas deste mundo entrar em você. Deus lhe salvou para você entrar nas águas deste mundo e ensinar as outras pessoas a Cristo. Mas quando as águas deste mundo, as carnalidades, os pecados, os costumes da cidade entram em nós, não precisa de resposta, o barco vai afundar. Aleluia. Quem quer nesta noite que o seu barco continue flutuando? Seu barco foi feito para flutuar. Não vai afundar se você vigiar e não deixar as águas entrar nele. As águas não é para entrar, as águas é por fora. Então cuide dele. Os irmãos tinham esse grande problema na igreja de Coríntios. E era um problema cruel, porque se deixaram levar pela carnalidade, pelos costumes. Tem muita gente dizendo que isso não vale nada, que aquilo não é nada, que Deus não vai cobrar isso, que Deus não vai fazer isso, que aquilo ali não vai dar em nada. Mas vai dar, porque vai dar como? As águas começaram a entrar. Geralmente começa por um buraco de um parafuso. Geralmente as águas começam a entrar no barco por um buraco de um prego. Mas se você não fechar imediatamente, ele vai afundar. Quem recebe a palavra de Deus nesta noite para a sua vida? Cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuidado com o seu barco. Se você tem dons, guarde. Se você ama o Senhor, cada dia mais, ame mais. Mas preste atenção, esse barco da sua vida precisa flutuar. Você tem que flutuar. E eu lhe recomendo nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, se entrou água no barco, comece a tirar e trate de ajeitar o lugar por onde ela entrou e deixe esse barco flutuar. Deus te levanta como pregador e como cantor e como cantora e como profeta, mas precisa flutuar. Precisa andar. Precisa estar de pé. Nós encerramos a mensagem da palavra de Deus nesta noite, mas com alegria. Cadê os meninos? Estão aqui? Cadê os